Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, comigo tudo legal. Não que alguém tenha perguntado, mas é isso aí. Pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai corrigir as duas provas. Vamos corrigir a prova de ciências e vamos corrigir a prova de ciências biológicas. Aqui a primeira correção que a gente tem que fazer não é relativamente à prova, mas sim a nota da prova. Essa prova foi postada com o valor de 6, mas na verdade o valor dela é 4, porque as questões valiam meio ponto e não um ponto, as dissertativas. Por quê? Porque tem aqueles 2 pontos de participação que o professor tinha esquecido. Óbvio, até porque ele acha que isso aí não deveria valer ponto, mas, né, tudo bem. Então, como a escola define isso, na verdade a prova valia 4, a de ciências, a de ciências biológicas também 4, na somatória 8, mais os 2 pontos de participação, que ficou lá definido pela escola, valendo 10, que é a nota total somada e que será a nota de... que seria a nota aí final do segundo bimestre, já é a média, né? Vocês não vão fazer 2 provas, vão fazer só essa e já é a nota, já é a média. Tá bom? E o que deve acontecer provavelmente também no terceiro, e vai saber Deus se no quarto bimestre também. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira correção, então, aí da prova de ciências, né? Vamos lá, exercício 1. Descreva as principais características que definem um metal e um gás nobre. Bom, vamos começar no mais fácil. Gás nobre. O gás nobre ele é definido como gás nobre, pois possui 8 elétrons na última camada. Ou seja, mesmo que dizer que são elementos estáveis, com poucas chances de serem encontrados ligados naturalmente a outros elementos químicos. Justamente o A outros com crase, porque quem se liga a alguém, então 2 As, craseado. Tá bom? Então, gás nobre possui 8 elétrons na última camada, que é a mesma coisa que dizer que são elementos estáveis, com poucas chances de serem encontrados naturalmente ligados a outros elementos químicos. Eles são encontrados na sua forma pura, né? Então, encontrados na sua forma pura e são raros, né? Em questão de porcentagem em relação aos outros elementos, eles são muito mais raros. Então, são os gases nobres. Esse é o gás nobre, beleza? São os raros. São gases gasosos, né, Cunha? Mas tudo bem, tá valendo. Vamos lá. Depois de gás nobre, mas ele ainda pediu metais. Então, os metais. Aqui as características principais dos metais. Boa condutividade geral, boa condutividade térmica e elétrica. Essa é a principal característica já. Maleáveis e fáceis de... Como que eu posso falar? Não é manipular. Seria de alterar a sua forma. São geralmente encontrados na forma sólida, em temperatura ambiente, com exceção do professor. Aí não, né? Com exceção do mercúrio. Opa! Digitação tá difícil. Que é encontrado em estado líquido em temperatura ambiente. Aí eu te pergunto, se o mercúrio é encontrado em estado líquido em temperatura ambiente, o seu ponto de fusão é alto ou é baixo?
baixo, né? Por quê? Porque basta uma baixa temperatura para que ele derreta e vire líquido. Os metais geralmente apresentam altos índices de calor, né? Para que ele possa se transformar em estado líquido. Por exemplo, sei lá, o chumbo, acho que são 1300 ou 1700 graus Celsius para ele derreter. E por aí vai. Então são sempre bem elevados. O mercúrio é o único que foge dessa regra, sendo líquido em temperatura ambiente. 30, 20, 15 graus ele é líquido. 0 graus, se não me engano, ele ainda é líquido. Bom, então ele derrete muito facilmente. Em estado sólido tem que ser extremamente frio. Tá bom? Então, no geral, característica de metal e gás nobre são esses daí. Respostinha para vocês aí de forma muito fácil. Beleza? Questão 2. Questão 2 diz o seguinte. Explique o que é uma ligação iônica e o que é uma ligação covalente. Qual que é a ideia principal aqui? Ligações iônicas. Ligações iônicas. Tem um acento no O aqui. Ligações iônicas ocorrem entre cátions e ânions. Ponto final. Por que entre cátion e ânion ponto final, professor? Porque cátion e ânion é sempre quem tem um elétron a mais ou quem tem um elétron a menos. Ou seja, um doa e outro recebe elétrons. Então essa é a característica principal. Já as ligações covalentes ocorrem entre elementos íons com mais de 5 ou 6 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, olha só. Por que isso? Porque são os elementos que apresentam mais possibilidade de receber elétrons. Mas os dois precisam receber, então ninguém quer doar nesse momento. Nesse momento, eles compartilham elétrons da última camada, obviamente, tá bom? Nesse sentido, ambos ficam com o mesmo valor total de elétrons na última camada. Então, basicamente, é muito fácil comparar o que é uma ligação iônica e diferenciá-la de uma ligação covalente aí, tá bom? Esses são os requisitos para que ocorram as duas. Questão 3. Questão 3 muito facinho também, daí já se conta, já é questão de conta, né? Simples. Olha só, um elemento químico A igual a 45, vale lembrar que A, em vermelhinho aqui, A igual ao número de ótimo, número de massa, certo? E a gente sabe que o número de massa é igual à soma entre prótons e nêutrons, certo? Aí ele fala N igual a 32. N igual a 32, que é a mesma coisa que número de prótons, de nêutrons. Certo? Logo, quando ele pergunta qual o valor de prótons, ele quer saber. Nossa, o professor tá bem hoje, né? Nossa senhora, comeu o que no café? Olha só, então ele quer saber o que?
Ele quer saber se você sabe achar o valor de prótons. Lógico, então eu tenho A igual P mais N. Logo eu tenho A, que é 45, igual P, que eu quero saber, mais 32. Logo, qual número somado a 32 chega a 45? Vamos fazer da forma correta. 45, quem estava somando passa subtraindo. Menos 32 é igual a P. Logo, eu tenho 45 menos 32, 13. Certo? 13 é o meu número de prótons. Logo, então, próton igual 13. Então, eu já descobri meu número de prótons aí, que é o que eu quero. Beleza? Resposta da primeira pergunta. Repara que ele pergunta duas coisas diferentes. Ele pergunta isso primeiro e depois... Ele pergunta isso primeiro e depois ele pergunta que tipo de íon ele se torna quando recebe 3 elétrons. Aí você tem que lembrar do conceito de íons. Íons podem ser o quê? Cátion, quando positivo, ou ele pode ser um ânion, quando tiver carga negativa. E como que eu sei se ele está com carga positiva ou negativa? Aí é simples. Se eu ganhei elétrons, carga negativa, elétrons são cargas negativas, né? Sempre foram. Então, se eu ganho elétrons, eu fico negativo. Então, aqui, ó, elétrons. Se eu tenho mais elétrons, eu sou negativo. Se eu tenho menos elétrons, eu sou positivo. Beleza? Então, olha só. Ele fala que o cara recebe 3 elétrons. Quem recebe 3 elétrons fica com a carga, o elemento aí vai ficar, o elemento X qualquer, vai ficar com carga menos 3. Porque ele ganhou 3 elétrons, certo? Se ele está com uma carga menos 3, significa que ele é um ânion. Então a resposta da letra B, da segunda pergunta embutida aí, é essa daí. Ânion. Então, primeira pergunta, 13, o valor de prótons 13, e se ele ganhou 3, se ele ganhou 1 ou 50, não importa, ele é um ânion, beleza? Porque ele ficou com carga negativa. Por quê? Porque carga de elétrons é negativa. Tá bom? Muito simples essa questãozinha aí também. Questão número 4. Questão número 4 diz o seguinte: diferencie com uma breve explicação os modelos atômicos de Dalton, Thomson e Rutherford. Então, aqui é muito simples, pessoal. Dalton. Esfera, átomo é a menor parte de uma matéria, não importa qual. Átomo seria a menor partícula. Seriam representados por esferas maciças. Beleza? Ou seja, esferas maciças únicas representavam aí a ideia de Dalton. Tá bom? Vamos pôr um ponto e vírgula aqui. Thomson. Átomo é representado por uma esfera positiva com partes menores, representando suas partículas negativas. Ou seja, aqui a gente tem, além da esfera, uma subdivisão delas com partes minúsculas, né, considerados elétrons. E Rutherford é quem define aí, Rutherford define que existe um espaço
muito grande em relação ao núcleo, que é chamado de eletrosfera. Acentuação, bate nele, professor. Eletrosfera, que possui órbitas com os elétrons. Beleza? Ou seja, essa é a principal diferenciação entre os três. Um falava que era a menor parte da matéria, maciça, única. Outro, o Thomson descobre que tem partículas negativas fazendo parte desse átomo e ele definiu como cravadas ali. Rutherford, com a sua explicação através do experimento das lâminas de ouro, percebe que a radiação ultrapassa a partícula da folha. Isso só seria possível se existisse um espaço, né, vazio entre as camadas eletrônicas ou entre as propriedades dos átomos. Como ele está no estado sólido, todas as partículas estão unidas, mas existe algum espaço entre elas para que algo tão pequeno como a radioatividade consiga passar. Nesse sentido, ele define aí que os elétrons estão em órbita num espaço vazio em volta do núcleo chamado eletrosfera. Essa é a definição dos três, aí, a definição bem simples da diferenciação dos três carinhas aí. Beleza? Três carinhas é ótimo, né? Falta de respeito com os caras que mudaram o mundo aí. Então, essas são as três aí que a gente queria. Tudo bem? Questão número 5. Essa questão aqui era bem bacana, né? Olha que legal, o que o professor faz com o cidadão, né? A ideia aqui era o seguinte, você saber quais são as questões certas e erradas e no final somar o valor das afirmações que estão corretas, né? Então vamos lá. Questão 5, então, o item 1 diz o seguinte. No átomo há duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Perfeito. O núcleo formado por prótons e nêutrons e a eletrosfera com os elétrons. Beleza. 2. Para Dalton, um átomo era uma partícula indivisível? Sim, era uma bola maciça para ele, uma coisa única, né? 3. Os modelos de átomo de Rutherford Bohr possuem espaços vazios no seu interior. Sim, né? A eletrosfera é formada por espaço. E os elétrons ficam orbitando ao redor do núcleo. 4. O átomo é a menor parte da matéria? Não, porque ele ainda é formado por prótons, nêutrons e elétrons. E a gente ainda pode pegar essas partículas e subdividi-las em quarks, que a gente não vai estudar agora. 5. Os prótons, nêutrons e elétrons localizam-se no núcleo do átomo. Não, né? Os elétrons não estão no núcleo, estão na eletrosfera. Então tá errado aí, 4 e 5. Bem errado, na verdade. 6. O número de prótons de um átomo corresponde ao seu número atômico. Sim, a definição de número atômico é o número de prótons. Z, né? Z igual a P. Mesma coisa, né? Z é o número atômico e P é prótons. Z igual a P. 7. A massa do próton é igual à massa do elétron? Não. Equilíbrio eletrônico é uma coisa, massa é outra. Tanto que elétron não entra na conta de massa, e sim prótons e nêutrons. 8. A soma do número de prótons e do número de elétrons é o número de massa. Aí, ó, exatamente o que eu falei ali, o contrário, né? Tem que somar nêutrons e prótons para dar a massa, porque o elétron tem um valor quase que insignificante de massa. 9. Os átomos de um mesmo elemento químico apresentam o mesmo número de prótons. Sim, se ele tem um número de próton igual, ele é o mesmo elemento químico. Isso é o que define um elemento químico ser ele mesmo. Tá bom? 10. Prótons e elétrons estão localizadas na eletrosfera. Muito errado. Quem está na eletrosfera é apenas o elétron. Por isso chama eletrosfera. Senão seria protosfera. E não é. Beleza? 11. A massa do elétron é aproximadamente igual à massa do nêutron. Quem falou? Nariz de quem falou. Beleza? Tá errado isso aí. Lembre-se, pessoal. Se eu somo a massa só pelo núcleo, significa que prótons e nêutrons têm massas significativas e elétrons insignificativas. 12. A perda de um elétron altera muito a massa do átomo. Se a gente acabou de falar que o elétron é insignificante para a massa, então ele não altera
né, não altera muito a massa do átomo. Então, eu tenho aí a soma dos números corretos, que é 1 com 2, 3, com 3, 6, com 6, 12, com 9, 21. Alternativa letra B de Brasil, bolinha, bombom, bosta. Beleza? Então, letra B é a alternativa correta. Letra A, C e D estão incorretas. Ok? Questão número 6. Questão número 6 diz o seguinte. Vamos deixar ela bonitinha aqui na posição. Oh, Jesus amado. Aqui. Assinale a alternativa incorreta. Então tome muito cuidado. Incorreta. Letra A. Um átomo pode se tornar eletricamente negativo quando ganha elétrons. Perfeito. Isso mesmo. E é justamente por isso que ela está errada pra gente, porque a gente quer a errada. Letra B. Um cátion é um átomo que ganhou prótons. Meu Jesus! Começou muito mal. E ficou com carga elétrica positiva. Olha só, ele está querendo te engambelar aqui, né? Você sabe que um cátion é o positivo. Mas ele fica positivo por quê? Porque ele perdeu elétrons e não porque ele ganhou prótons. Né? Esse que é o segredo da banana doida aí. Então, letra B está errada. O melhor, correta, porque a gente quer a incorreta. É uma afirmação errada que está correta. Letra C. Um ânion é um íon com carga elétrica negativa. Perfeito, perfeitinho, perfeitaço. E por isso a gente vai riscar. Letra D. Quando um átomo se transforma em um íon, ou seja, é porque ele perdeu ou ganhou elétron, seu núcleo não se altera. É isso mesmo, porque ele ganhou ou perdeu elétron. O elétron está na eletrosfera, não no núcleo. O núcleo não se altera, que é prótons e nêutrons. Nesse sentido, a gente tem a letra B de novo aí, né? B de Brasil, B de bombom, B de... Não é B de bosta, não. Beleza? 7. Questão 7. Assinale, de novo, né? Fiz aquela questãozinha marota. Assinale a alternativa que tem a soma correta das afirmações corretas. Né? Então, tá pedindo aí de novo das corretas. Opa! Ctrl Z nele. Então, olha só. 1. O ar é uma mistura de gases, ok? Entre os quais está o nitrogênio, ok? Que é um gás nobre. Não, nitrogênio não é um gás nobre. 2. Metais geralmente são maleáveis e não conduzem energia elétrica, né? Corrente elétrica. Aí que está o erro, né? Eles são maleáveis, mas não conduzem corrente elétrica, não, né? Eles conduzem corrente elétrica. 3. A maioria dos elementos químicos é constituída por não metais. Não, a maioria são metais, tanto que todos aqueles centrais lá são os metais de transição. Então, está errada essa afirmação. 4. Os elementos do mesmo período, linha, possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então está correta a 4. 5. Os metais geralmente são sólidos nas condições usuais de temperatura e pressão. Sim, com exceção aí do, né? Você já sabe que com exceção do mercúrio, né? Que é líquido em temperatura ambiente. Tá bom? Então tá certo. 6. As linhas horizontais da tabela periódica são chamadas de períodos ou séries. Show de bola. 7. Os elementos estão organizados na tabela periódica em ordem crescente de número de massa. Não! É de número atômico. A massa depende dos nêutrons. Tomem muito cuidado com isso. 8. As colunas da tabela periódica são chamadas de famílias ou grupos. Está correto. 9. Os elementos do mesmo período, né? Estamos falando da linha horizontal, têm propriedades químicas semelhantes. Não. Quem define as propriedades químicas semelhantes são as linhas, né, horizontais, as verticais, as famílias e grupos, que é a quantidade de elétrons na última camada, e não a quantidade de camada. Tomem muito cuidado com essa aí, aqui é pegadinha legal. 10. O hidrogênio pertence ao grupo dos metais alcalinos e tem propriedades químicas semelhantes às de outros elementos. Ele tem propriedade química semelhante em algumas coisas, mas ele não é um metal alcalino, né? Ele é um gás. Então, e um não metal. Então, está errada.
Tanto que ele é o único diferentão lá na ponta, né? 11. Os metais situam-se ao lado direito da tabela periódica. Não, do lado direito estão os não metais e os gases nobres. Então, bem errado também. 12. Em geral, os não metais conduzem melhor o calor que os metais? Não, né? Característica típica dos metais: boa condutividade de calor e eletricidade. Então, tá errado. 13. Nas linhas horizontais, os elementos estão arrumados em ordem crescente de número atômico. Aí sim, 1, 2, depois vem 3, 6 e por aí vai, né? 14. A organização da tabela periódica baseia-se no agrupamento dos elementos em famílias de acordo com semelhanças e suas propriedades. Certinho. Então vamos ver a soma aí, ó. Somando lá, 4 com 5, 9, com 6, 15, com 8, 23, com 13, 36, com 14, 50. Então a alternativa, letra C de cruz, credo, ave Maria. Que questão chata. Letra C, correta então. Letra A, B e D são alternativas erradas. Não é possível numa questão dessa você acertar todas e conseguir um número diferente disso, óbvio, né? A ordem dos valores aí não vai alterar o resultado. Então, está erradinha ali as outras alternativas. Vamos para questão 8. Questão 8 é a mesma coisa, né? Só que agora é incorreta. Então tome cuidado, hein? Incorreta aí, ó. Incorreta, piscando para você ali. Não tá piscando porque... Opa! Não dá para piscar legalzinho. Vai piscar só em negrito, né? Vamos piscar em negrito, piscando para você ali, beleza? Ó, o itálico, piscando em itálico, dançando, eu me remexo muito. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Letra A. Todos os metais são sólidos nas condições usuais de temperatura e pressão. Todos? Todos? Não. Tem o mercúrio, que não é, né? Ele é líquido. Então a letra A está incorreta. E como a gente quer incorreta, está certa então. B. Quando um átomo perde um elétron, ele adquire carga elétrica negativa. Não, né? Se ele perdeu carga negativa. Então ele está positivo. Está errado isso aqui e é o que a gente quer. Letra C. Um átomo continua eletricamente neutro depois que perde elétrons. Lógico que não. Se ele perdeu, ele ficou positivo. Se ele ganhou, ele fica negativo. Não tem como ele ficar neutro depois que ele perde ou ganha. Se tornou um íon, ele não está mais neutro. Então, letra A, B e C estão incorretas. Vamos lá, letra D. O próton tem carga elétrica positiva, ok? Enquanto o elétron tem carga elétrica negativa. Ok, certinho. Mas ele quer as incorretas. Então, não vale. Letra E. O núcleo do átomo tem carga elétrica total positiva. Sim, porque é formado por próton e nêutron. O nêutron não tem carga, então o núcleo é positivo. E tá certo e não é o que a gente quer. F. A maior parte da massa do átomo está no seu núcleo. Sim, porque a eletrosfera tem um valor de massa quase que insignificante, né? Então, tá certa. Logo, o que a gente quer são só as erradas. Letra A, B e C. A única alternativa que traz A, B e C é a letra C de cruz, credo, né? Letra C de Chablau. Beleza? Então, ou é com X, Chablau. E aí, né? Vulgo dicionário do português vulgar. Letra D, letra B e letra A estão incorretas. Sendo assim, a gente finaliza a correção da provítia de ciências, que estava mamão com açúcar, mais doce que roubar doce de batata doce da mão de criancinha. Não façam isso, tá bom? Pessoal, então, eu nem vou cortar para outro vídeo, já vou emendar na correção da prova de ciências biológicas, então, que é a parte de física, ok? Bora lá, então. Continuando, então, pessoal, olha aí. Vamos corrigir a prova de ciências biológicas agora, né? As questões mais voltadas aí para física, questão de eletricidade, né? Então, olha só, a questão 1 dizia o seguinte: quando ligamos ao solo um corpo eletricamente carregado, ele fica eletrizado ou não? Ou seja, ele quer saber que se você sabe, eu quero saber aqui se você entende esse conceito de eletrização. Ou seja, quando o corpo está eletrizado, ou seja, esfreguei ele ali, peguei uma parte plástica, esfreguei, houve troca de elementos químicos ali e eletrizou. Beleza, tá puxando o pelinho ali e tá eletrizado.
esse cara eletrizado, se eu colocar ele no chão, ele fica eletrizado, continua eletrizado ou não? A resposta aqui é não, né? Por que a resposta é não? Pois quando um corpo está eletrizado, ele se encontra fora de equilíbrio elétrico, né? E naturalmente esse corpo tende a se manter em equilíbrio. Beleza? Essa é uma primeira ideia. Em contato com a Terra, né, um solo terrestre, no exemplo aqui, como eu tenho um chão completamente também carregado de energias positivas e negativas, mas uma quantidade gigantesca, porque eu tenho uma massa gigante, para ele é muito fácil soltar, né, ou tomar desse elemento eletrizado a carga elétrica que está sobrando, para manter todo mundo em equilíbrio. Então, em contato com o solo terrestre, qualquer corpo eletricamente carregado vai se tornar neutro, né? Porque ele tem essa tendência a se manter em equilíbrio. Então, em contato com o solo terrestre, as cargas do corpo eletrizado irão se igualar, ficando em equilíbrio. Beleza? Então, se você quer manter um corpo eletrizado, ele tem que estar com um bom isolante em contato com o solo, né? Porque vai estar pendurado no teto, beleza, mas se ele estiver numa haste, qualquer coisa, essa haste tem que ter uma característica isolante eletrônica. Se ela for de um material que transmite, né, metal, transmite eletricidade com facilidade, ele vai se descarregar no solo, assim como um fio terra, tá bom? Então a resposta aí é não, por essa explicação, tá bom? Questão 2. A questão 2 diz o seguinte. Erro de conjugação ali, ó. Com o solo. Feminino e masculino, né? Uma borracha não apresenta cargas elétricas. Essa afirmação é correta ou incorreta? Olha só que pergunta, hein? Borracha, a gente sabe que ele é um isolante. Um ótimo isolante elétrico. Mas a borracha em si, ela tem carga elétrica ou não? E aí? Afirmação é incorreta. Por quê? Porque todos os corpos apresentam cargas elétricas. Cargas não, né? Cargas elétricas. A diferença aqui é que no caso da borracha, as cargas estão em constante equilíbrio, gerando um material com ótima característica de isolante elétrico. Ou seja, é um material que tem constância na sua carga elétrica, ou seja, ele não perde nem ganha elétrico com facilidade, então ele dificulta a transmissão elétrica, porque ele está em equilíbrio, tá bom? Então ele apresenta carga elétrica sim, porém suas cargas estão em equilíbrio, então a afirmação incorreta, beleza? Porque ele está perguntando sobre essa afirmação aí. Show de bola? Nossa, o português, o professor hoje está uma beleza, tá bom? Questão 3. Questão 3 e 4 eu já deixei a fórmula aqui para facilitar. Questão 3 é o seguinte. Quanta energia elétrica em kWh, ou seja, quanta energia, é utilizada por um aspirador de pó que tem uma potência de 0,3 kW em 2 horas. Então ele deu aí, ele quer saber energia, ele deu potência e deu tempo. Só tem uma fórmula para isso, pessoal. Potência igual a energia sobre ΔT. O sobre aqui eu coloquei a barra por causa do Word, beleza? Então, P igual a energia, ou igual a E. Vamos colocar aí assim, ó. E sobre ΔT, beleza? Então, o que eu tenho aí? Ó? A gente tem energia, que ele já deu, 0,3. Opa, desculpa. Energia
igual potência vezes ΔT. Por que potência vezes ΔT? Porque ele fez isso aqui, ó. Potência igual, ou melhor, potência, que é de 0,3, igual energia sobre ΔT, que ele já deu. Então ele deu isso pra gente, ó. Só que aí o que você faz? Quem está dividindo passa multiplicando. Então vai ficar 0,3 vezes 2 igual a I. Logo, agora é só resolver a conta. 0,3 vezes 2, 0,6. Então, energia igual a 0,6. O quê? Quilowatts da potência por hora. Então, se eu tenho 0,3 em 2 horas, eu estou usando 0,6 aí por hora. Tá bom? Então, energia consumida por esse cara é de 0,6 kW por hora em 2 horas. Porque se ele gasta 0,3 em 1 hora, em 2 é o dobro. Tá bom? Muito simples, né? Questão aí, resposta, então, é essa aí. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte. Em uma lâmpada estão escritas as seguintes especificações: 60 watts, 120 volts. Qual é a intensidade de corrente elétrica? Ou seja, ele quer saber a intensidade. Intensidade tem uma fórmula, lembra aí? Potência igual a U, P igual a U vezes I. Ou seja, voltagem, volts e amperagem. Então, olha só. A fórmula P igual a U sobre I, vezes I, desculpa. Então, o que a gente tem aqui, ó? Ele deu pra gente a potência, 60. Deu pra gente o valor de U, que é voltagem, 120. E quer saber o valor de intensidade, quer saber o I. Ou seja, 60 igual a 120 vezes I. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, aqui eu já coloquei resultado, mas seria basicamente isso, né? Isso aqui, ó, que ele fez, ó, a matemática aí, vamos colocar no meio ali, tá vendo? O que ele colocou aí, ó? 60 dividido por 120 igual a I. É basicamente isso. Se você resolver essa conta, você vai chegar aqui I igual a 0,5. 0,5 o quê? Intensidade de corrente elétrica é amperagem. Então é 0,5 amperes. Beleza? Muito fácil também. Só jogar na fórmula simples aí a gente já resolve essas duas questões. Então, questão 4. Intensidade de sinal é de 0,5 amperes. Exercício 3. Energia igual a 0,6 kWh. Muito simples, pessoal. Muito simples. Questão 5. Questão de alternativa aí, né? Vamos colocar numa posição bonitinha aqui para ficar legal. Ficar mais bem feitinho, né? Fazer um negocinho direitinho, né, professor? Meia boca. Então, olha só. Exercício 5. Assinale a alternativa correta. Então, olha só. Logo de cara ele já trazia a informação correta, né? Ele não, o professor de vocês, né? Letra A. Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem e cargas elétricas de sinais opostos se repelem. Até o professor ficou na dúvida agora o que ele leu aqui. Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem e cargas elétricas de sinais opostos se repelem. É que o professor colocou isso aqui errado na prova? Bom, deixa eu ver aqui. B. Nos corpos eletrizados positivamente, há o mesmo número de cargas elétricas positivas e negativas. Não, tem mais positivo, então está errado. Letra C. Na eletrização por indução, dois corpos ficam com cargas elétricas de sinais contrários. Esse negócio tá esquisito, pessoal. Pera aí, eu vou apertar o pause pra gente não gastar tempo à toa. Voltando, pessoal. Então, tá certo que sim. Eu não sei por que essa alternativa estava na cor vermelha. E a cor vermelha é a cor que eu tô usando para a resposta certa, você já percebeu. E eu não sei por que já estava de vermelho, mas tá errado isso aqui. Né? E a gente quer a correta, então tá erradinho.
antes que vocês se preocupem, lá no gabarito da prova, quando eu já corrigi e lancei a nota, tá certa a correção, é letra C mesmo, então não alterou a nota de vocês. Por algum motivo, o meu arquivo estava salvo com a letra A em vermelho, sei lá por quê. Enfim, na eletrização por indução, os dois corpos ficam com cargas elétricas e sinais contrários. Sim, porque quem está positivo está atraindo a carga negativa do outro, eles ficam sinais contrários. Né? Por isso que a letra A está errada, porque as cargas iguais não se atraem, né? As iguais elas se repelem, as iguais se atraem, as diferentes se atraem. Então, ao contrário a letra A. Não sei porque que ela estava como correta. E a letra D, né? Aqui deixa eu desmarcar para a gente ler. A letra D é o seguinte, ó. Aumentando-se a distância das cargas, é lógico que fica mais difícil a atração entre elas. Então, diminui a força. E aqui está falando que ela aumenta. Então, letra D está errada. Letra certa aí é a letra C de cruz credo, quanta confusão. Beleza? Então, letra C o gabarito aí. Questão 6. Questão 6 diz o seguinte. Vamos pular aqui para ficar bonitinho. Olha lá. Imagine um equipamento de potência P, ou seja, né, potência P, 0,3 kW. Em 6 horas de trabalho, ΔT, usa quanto de energia? Qual que é a fórmula? Potência igual a energia sobre ΔT. Então, ó, ele deu a potência? Deu, 0,3. Deu energia? Não, é o que ele quer saber. Deu o ΔT? Deu, 6. Que é, né, aqui. Vamos fazer assim, ó, vou fazer igual aquela lista de exercícios que eu fiz. Fica mais fácil da gente identificar aqui. O que está em tempo, né, está em azul. O que está em potência, que é o que ele já trouxe, está em vermelho, negritinho aqui, ó. Fica mais fácil, né, da gente identificar. Para vocês reconhecerem aí, ó. Potência, então, vermelho, negrito. Horas, 6. E energia elétrica, que é o que ele quer saber, é o verde. Então, energia elétrica, verde. Energia elétrica, energia elétrica, energia elétrica, energia elétrica. Então, olha só. P igual a energia sobre ΔT. Logo, esse logo aqui é a sequência do exercício, não é conta. Opa. Então, vamos colocar pretinho. Pronto, assim vocês não confundem, ó. Então, P igual a energia sobre ΔT. Logo, 0,3 da potência igual a energia sobre 6, que é o tempo. Logo, quem está dividindo passa multiplicando. Então, 6 vezes 0,3 igual a energia, que é 1,8. E 1,8 kWh está na alternativa letra A. Então, quem colocou aí letra A, quem colocou letra A está correta. Quem colocou B, C ou D, infelizmente, errou essa questão. Beleza? Questão muito simples aí. Questão 7. Questão 7 vai usar a mesma ideia do exercício 4 lá da dissertativa. Olha só. O equipamento elétrico tem 3.500 watts de potência. Então, ele já deu a potência pra gente, ó. Vermelho, negrito, ó, potência. Potência. E 3.500, então é potência, potência. Vermelho e negrito. E opera numa voltagem de 220 volts. 220 volts, que a voltagem é U, certo? Então, vamos colocar aqui tudo que é isso na cor diferenciada aí, verde. E negritinho para ficar fácil de enxergar. E ele pergunta qual a intensidade da corrente. Intensidade da corrente a gente vai usar a cor azul. Intensidade de corrente é o I, né? Intensidade. Então, intensidade, 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 intensidade. Azul. Beleza? Facilitou, né? E aí eu tenho os ligantes aqui. Porque eu não posso ficar pulando linha aqui, que fica difícil. Vou colocar na cor preta para você entender que não faz parte da conta. Então, aí, ó. Potência igual a voltagem vezes a intensidade de corrente. Então, P igual a U. P igual a U vezes I. Então, potência, ele já me deu 3.500 igual U, 220, vezes I. Que ele quer saber I. Então, quem está multiplicando passa
dividindo. Então, 3.500 dividido por 220 igual a I. I igual a 15,9 amperes. Intensidade de sinal são calculados em amperes. Então, a alternativa que trazia 15,9 ou 15,90 amperes era a letra C de cabrita. Então, a letra A, letra B e a letra D estavam erradas. Fica aí a certa como a letra C, né? Questão 8, mesmo esqueminha, ó. Vamos deixar bonitinho aqui, ó. Um chuveiro elétrico tem potência de 6 kW. Olha que exercício fácil, né, pessoal? Vamos deixar a potência em vermelho e negrito de novo. Potência, 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 potência. Calcule a quantidade de energia. Então ele quer saber energia. Vamos usar a energia em verde. Energia verde. Então, energia. Opa, energia. 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 Em verde, negritinho. E ele fala, ó, consumido em 10 horas. 10 horas é tempo. 10 horas é tempo. Então é delta T, que é tempo, 10 horas. Isso está em azul, negritinho. Então a gente já tem aí a fórmula potência igual energia sobre delta T. Então potência, que é 6, igual a energia sobre 10. Quem está dividindo passa multiplicando. Então 6 vezes 10 igual a energia. Energia então é 60. 60 o quê? A unidade medida é a unidade quilowatts por hora. Então, quilowatt-hora, 60 kWh. Letra A de ainda amo cada um de vocês. Letra B, C e D apresentam valores incorretos aí, né? Então, B, C e D estão errados. Beleza? Então, alternativa A é a resposta correta. Então, a gente tem aí todas as alternativas corrigidas, né? Pelo professor aí, né? Todas as questões corrigidas para você comparar com a sua provítia. Se você viu lá também que as alternativas, né, pessoal, da prova lá, letra A, B e C, as questões de múltipla escolha já tinham o gabarito, né? Então você conseguia ver se você acertou ou errou. O problema é que se você errou, você não tinha como ver, né, se você errou, você não tinha como ver qual era a questão certa, né? Então, essa correção agora traz isso, né? A forma correta de você ver como você fez ou não. Se você acertou, obviamente, né? Você já sabe como faz, não tinha por que se preocupar com isso. Mas as questões dissertativas não tinham a resposta, né? Não tinha o gabarito lá na plataforma. Então, eu indico que vocês apertem o pause aí, corrijam as questões dissertativas no caderno. Ah, professor, mas precisa fazer isso? Precisa, porque a gente vai vistar isso quando voltar, né, na aula presencial. Se Deus quiser, em algum momento isso vai acontecer antes de acabar o ano. Então, vocês têm que ter isso junto com as atividades que vocês têm feito aí no caderno, né? Tudo belezinha. Tem que estar no caderno de vocês. Tanto essa aqui, que você pode estar copiando agora, do Ciências Biológicas, como você pode também estar fazendo isso lá como que fala? De ciências, né? Deixa eu abrir de ciências para vocês aqui também, que aí vocês vão entender. No prova, segundo mês, no ano de ciências. Então tá aqui, ó. Então, quem não pegou de ciências, né? São geralmente encontrados. Por que encontrada? Está se referindo à forma? Encontrados na forma os metais. São geralmente encontrados. Tá certo isso. Na forma sólida. Enfim, pessoal, então vocês têm aí, ó, também para acompanhar, né? Questão 1, 2, 3. Pode apertar o pause e corrigir.
E agora, questão 3 e 4, né? Você pode colocar aí no caderno pelos mesmos motivos. Se você não corrigiu também a múltipla escolha, você pode conferir aqui, ó, as que estão em vermelho, então, são as questões, né, que estão corretas. E aí a resposta, letra B. Questão 6, mesma coisa. 7, mesma coisa, vermelho correto. Soma. 8ª questão, mesmo esquema, só que agora incorretas. Mas as questões aí que a gente quer estão em vermelho também, né? Somados aí, tá bom? Então tenho essa aí para a prova de ciências, além das ciências biológicas. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente é isso. A partir do próximo vídeo, a gente continua em magnetismo, né? Eu acho que é magnetismo a matéria que a gente parou aí, né? A gente tem a apostila aqui do 9º ano, deixa eu ver. Então, apostila aí do 9º ano, a gente tem... Paramos em cálculo do consumo de energia elétrica, então temos magnetismo na página 35, que é por onde a gente vai começar a partir do próximo vídeo, exatamente, né? Página 35 da apostila de vocês aí. A gente vai falar sobre magnetismo, né? Acho que no próximo vídeo a gente ali mesmo termina eletromagnetismo. E aí já entra no tópico de fontes de energia e impactos socioambientais, que é uma questão mais teórica mesmo, né? Recursos renováveis e não renováveis, geração de energia elétrica, tudo isso aqui é matéria muito teórica. Essa matéria, provavelmente, a gente vai terminar ela muito rápido, porque é bem teórica, tá? Então, o que vai acontecer? Eu já me preparei psicologicamente, mas não preparei material ainda para isso, mas provavelmente vou fazer isso essa semana, na próxima, que é o seguinte, porque é aquilo, né, pessoal, vocês têm aí, como fala? Vocês têm, caramba, deu branco. Vocês têm aula presencial, quando estavam tendo aula presencial, de ciências biológicas em 1 hora. E 1 hora 50 minutos, e agora está tendo 1 hora, então vocês têm 10 minutos a mais. Fora que presencial, a gente gasta um tempo para entrar na sala, para fazer chamada, para a turma ficar quieta, né, para o professor conseguir falar, isso leva um tempo, né, às vezes várias vezes durante a aula, né, vocês sabem bem do que eu estou falando. E aí a aula acaba rendendo 35 minutos ali, ao invés de 1 hora. Então, o que aconteceu? Por não ter as práticas, apesar de que essa matéria de vocês não tem muita aula prática não, mas não teve as aulas de correção ali, de lista de exercício, tanto assim, foi uma ou outra só. Como não tem, né, chamada, essa coisa toda, a apostila em si rendeu muito mais do que seria na aula presencial. Nesse sentido, vocês acabam por acabar a apostila muito antes do momento, né, que deveriam. Mas o que acontece? Eu já falei para vocês que esse ano teve muita alteração de material, né? Muita alteração. Então, ficou muito defasado. Por exemplo, aqui não tem... Quando falou de velocidade, aceleração e força, na página 8, lá no começo do ano, a gente estudou isso de forma extremamente... Aqui, ó. Extremamente curta, muito básica. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é trazer para vocês mais assuntos que estavam presentes no 9º ano até ano passado, antes das alterações da BNCC. Por exemplo, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, né, que vai falar o quê? Um carro que sai daqui numa velocidade tal, chega em tal ponto, em quanto tempo, seguindo essa velocidade, essa distância e tal. Esses cálculos são muito usados no ensino médio lá. Lá na frente vai usar muito isso. E vocês não aprendem aqui. É lógico que se a BNCC tirou do 9º ano, ela colocou isso em algum lugar. Muito provavelmente ela deve estar no começo do 1º ano. Porém, a gente não sabe se toda escola está fazendo isso ou não. A gente não sabe se toda escola está entrando nesse assunto. Tem escola que provavelmente está dando uma revisada,
professor que pode estar meio que atropelando a matéria. Como a gente não sabe disso, como vai ser ano que vem, qual escola você vai estudar, como que vai ser abordado isso, a gente pode usar diversas formas agora para que isso, né, seja corrigido e que ano que vem você não sinta tanto, né, essa questão. Então o que acontece? Eu vou verificar que, por exemplo, ó, eu estou usando aqui, por exemplo, a apostila do Fundamental do 9º ano. Lá, ciências é física, química, né? Olha lá. Grandeza de unidades físicas, então tem física, química, entra aqui a parte de biologia mesmo, e lá eu só dou essa matéria, né? Aqui é o professor de física que dá essa matéria. Só que olha para vocês verem um exemplo. O 9º ano lá, aqui a gente apresentou, ó, a gente teve essa matéria. Por quê? Porque o professor de biologia de vocês, lógico, não ia deixar o bagulho aí vacilando, né? O cara aqui é ligeiro, né? Então vocês já aprenderam tudo isso aqui, ó, Mendel, essas coisas estão no livro de vocês. A gente já falou disso. Terra e Universo, na verdade, volta pro 9º ano agora, tá no livro de vocês. A gente vai estudar isso ainda na matéria de ciências. Mas olha aqui, o que eu quero mostrar mesmo. Não deve estar aparecendo aí porque eu tô pequenininho, mas é para vocês entenderem que eu tô mostrando aqui, ó. Cinemática. Olha para você, ó, velocidade escalar, aceleração, movimento uniformemente variado. Tá no 9º ano do objetivo. Então, por exemplo, você que vai sair daí amanhã e ano que vem vai entrar no objetivo, não vai ver essa matéria. Por quê? Porque tá no material do 9º deles. No 1º ano você já vai entrar sem saber, vai vir matéria que precisa disso e ó, só porrada na sua cabeça. Ah, professor, mas eu não vou pro objetivo. Tá, mas devem ter outras escolas que devem fazer a mesma coisa. E aí você vai ficar sem a matéria. Mas o querido professor não vai deixar isso acontecer e eu vou socar a matéria na cabecinha de vocês. Por quê? Porque a gente está aí para isso. Os pais estão pagando para isso, eu estou recebendo para isso e vocês estão aí para aprender isso. Então, vamos aprofundar o conhecimento, beleza? Conhecimento não ocupa espaço. Não, pessoal, mas aprender é chato. Não, chato é ser burro, pessoal. O legal é aprender. O legal é saber quanto mais informação possível, porque não ocupa espaço. Então, você pode aprender infinitamente. Isso é fantástico. Tá bom? Pessoal, então fica assim. A gente se fala na próxima semana e até mais. Fui!